Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da misericórdia, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a sua tenda da graça está sobre nós, nos abençoando, nos livrando, nos restaurando, nos refazendo a cada dia, conforme o querer, conforme a vontade, conforme os sonhos do Senhor. Que esse dia seja um dia cheio da graça, cheio da bondade, das bênçãos do Senhor que nos alcançarão. Amém? Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de fidelidade, nós estamos aqui, Senhor, com o coração grato e dispostos, Senhor, a te louvar, a te adorar, a buscarmos mais de ti, ansiamos, Senhor, por estarmos cada dia mais na tua presença, buscando a tua face, Senhor, nos entregando, Jesus, verdadeiramente, reconhecendo que nós erramos, reconhecendo que pecamos contra ti, somente nós pecamos, Senhor, e entristecemos o teu coração, Senhor. Nos dá um coração, Senhor, que se arrepende, que reconhece os seus erros, Jesus, que reconhece as nossas transgressões e verdadeiramente se arrepende e cai aos teus pés, Senhor, e verdadeiramente muda o seu caminho, muda a sua rota, muda a sua direção, Senhor. Nos dá esse coração, Senhor, um coração ensinável, Senhor. Nos faz um coração ensinável, assim como era o coração de Jesus, Senhor. Um coração puro, um coração ensinável, um coração disposto a sempre obedecer, ainda que isso lhe custasse muito, ainda que isso lhe doesse muito, Senhor. É esse coração que nós pedimos a Ti nesse dia, Senhor. Leva a nossa mente cativa, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, recordações, o nosso subconsciente. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença, tudo aquilo que entristece o nosso coração, tudo aquilo que nos leva a caminhos de pecado ou iniquidade, Senhor, nós declaramos cessados e paralisados, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos a Ti, nesta manhã, fala conosco, Jesus, fala no nosso coração, fala ali, Jesus, no mais íntimo, no profundo, no oculto e no secreto, onde só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua voz, a doce e suave voz do Espírito Santo. Silencia, Senhor, as vozes dos nossos pensamentos, as vozes externas, Senhor, silencia, que nós estejamos conectados ao Espírito Santo, Senhor. Nos dá clareza, nos dá entendimento, nos dá revelação da Tua palavra. Sabedoria é o que nós te pedimos hoje, Senhor, que o Senhor nos dê o fruto do Espírito, que possamos estar alicerçados e fortalecidos na Tua verdade, na Tua palavra, ainda que circunstâncias nos façam tremer, ainda que circunstâncias nos façam sentir angústias, medos, tristeza, nós declaramos que indiferente do que aconteça na nossa vida, nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como palavras de vida, Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento útil, Senhor, que da minha boca saiam palavras de vida, Senhor, que todo eu, Senhor, que toda carnalidade, ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, que esse já é o melhor dia das nossas vidas, é um dia maravilhoso, abençoado, porque estamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, até o seu laço do lugar, misericórdia. Amém? Continuando a nossa semana, o nosso caminhar, que nós estamos falando de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que sabia se arrepender, sabia reconhecer os seus erros e era honesto e justo. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o arrependimento de Davi. Que Davi, ele, em um momento da sua vida, cometeu alguns erros, mas em especial o mais famoso, o mais relatado, o mais falado na Bíblia é o homicídio de Urias e o adultério com Batseba. Então, no momento que o sacerdote, que eu esqueci o nome dele, agora me deu um branco, foi lá falar com ele, ele reconhece que errou, ele reconhece que Natan, achei que quando o profeta Natan vai conversar com Davi, que o Senhor revela o profeta, né? Existem momentos na nossa vida, existem situações e coisas que nós vivemos que nós só vamos ter coragem de confessar se nós somos expostos.
Ontem eu contei para vocês um testemunho que eu tive que ser exposta para poder ser curado. Existem momentos na nossa vida que é necessário. Assim como Davi, nós temos expostos. Ai, meu Deus, ser exposto, todo mundo vai ficar sabendo. Não necessariamente essa exposição, né? A de Davi, ela foi um pouco mais além a exposição, até porque ele era rei. Ele era rei e ele precisava dar um bom testemunho, que não foi o caso, né? Mas foi algo muitíssimo, muitíssimo grave. Envolveu um homicídio altamente planejado, com requintes de crueldade. Como que pode um homem, segundo o coração de Deus, ter tamanha maldade, né? Para você ver, assim sou eu, assim é você. Ainda que nós nos tentamos sempre, né, caminhar na presença do Senhor, estar sempre conforme o Senhor quer, nós temos esse coração. Então, prova é Davi. Então, prova é Davi, um homem segundo o coração de Deus. E não foi Davi que deu testemunho que ele tem o coração segundo o coração do Senhor. Foi Deus. Deus é quem fala que Davi tem o coração segundo o coração de Deus. Então, se você consegue parar e pensar, se um homem que tem um coração que nem o de Davi é capaz de cometer tamanha atrocidade, imagina eu e você, do que nós somos capazes. Então, vamos nos arrepender dos nossos pensamentos, muito antes que eles se tornem verdade, porque logo pensei, logo falei, logo agi. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pensamentos que nós aceitamos na nossa cabeça. Nós não podemos proibir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos sim evitar que ele faça um ninho. Assim são os pensamentos. E com certeza o adultério de Davi não começou na ação direta, não. Primeiro ele viu, primeiro ele desejou, logo ele agiu. Então que nós tenhamos esse cuidado, né? De, ao pensarmos, tomarmos o cuidado para não agirmos de maneira... O celular hoje não tá colaborando com a gente, tá caindo aqui. Senhor, misericórdia, segura esse celular em nome de Jesus. A nossa palavra base hoje aqui é o Salmo 51, é um salmo um pouco extenso, que é uma oração de Davi, de reconhecimento do seu pecado, mas eu vou ler aqui o verso 2, 3 e 4, que é o que embasa aqui a nossa conversa. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. O poder do reconhecimento, da confissão, do seu pecado. Então, que o nosso coração seja assim, um coração que reconhece o que errou, como errou, e principalmente tem a convicção de que... Gente, desculpa, tá caindo aqui o negócio, ele não tá colaborando com a gente. Principalmente que o Senhor nos perdoa de todo e qualquer pecado. O Senhor morreu na cruz, naquela cruz, para nos livrar de toda a maldição do pecado. Davi pagou um alto preço ali, quando cometeu esse homicídio, cometeu esse adultério, ele perdeu um filho. O filho morreu e não teve o que Davi fizesse. Ele jejuou, ele orou, ele buscou a presença do Senhor e se arrependeu. Mas mesmo assim, tem consequência. Para tudo que nós fazemos existe uma consequência. Não é que Deus é ruim, mas é que tudo que plantamos, a própria palavra do Senhor fala, tudo que plantamos, fatalmente colheremos. Então nessa manhã, nesse dia, que o seu coração seja um coração que reconhece que errou, reconhece que prejudicou alguém, reconhece que auto se prejudicou, que auto se flagelou com algo, e aí você se arrepende e confessa ao Senhor. Existe um poder muito grande na confissão. E às vezes, que nem eu comecei falando, às vezes a exposição. Como assim eu vou me expor? Às vezes você não precisa se expor para uma quantidade de pessoas ou passar por algum constrangimento, que também é importante. Tem valor nisso também. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja sermos expostos, que não é nada agradável, tem um valor importante nisso. Parece loucura o que eu tô falando, mas tem um valor. Te cura. Você é curado na exposição, por incrível que pareça. Você é muito curado. E eu, graças a Deus, teve áreas na minha vida que eu fui muito curada através da exposição. Não foi nada agradável, nada. Foi muito ruim, diga-se de passagem. Mas me curou de áreas que precisava do toque do Senhor. Precisava ali da mão do Senhor. Se eu não tivesse exposta em algumas áreas, talvez hoje eu não estava nem aqui, porque era impossível alguém colocar um celular na minha frente e eu falar qualquer palavra. Não existia essa possibilidade, porque era algo que para mim era incabível a qualquer tipo de exposição.
Eu não gostava, ainda que tivesse ali o Instagram, postasse foto e tudo, mas era dentro de um cenário que eu me sentia segura. Então, o Senhor precisa muitas vezes nos expor para destravar também coisas que Ele vai fazer na nossa vida, coisas que Ele vai nos usar. Então, às vezes a exposição, ela não só cura, mas ela destrava áreas na sua vida extremamente importantes, que vai ser instrumento e ferramenta na mão do Senhor. Amém? Que você hoje reconheça os seus pecados, as suas transgressões. Se tem algo muito forte, que é algo que te persegue, o Satanás ele usa para te acusar, para te levar a lugares de desânimo, você faz com que você retroaja em alguns pecados. Procure alguém de sua confiança cristão, com frutos. Pessoas que dê fruto, homens e mulheres de Deus, que oram, que jejuam, que têm frutos no ministério, para que eles possam, assim, te auxiliar nessa confissão de pecados, nessa confissão, nessa oração de quebra de algumas coisas que você tenha feito, para que assim isso seja paralisados e cessados na sua vida e você seja de uma vez por todas liberto, assim como Davi. Davi, ele quando ele confessa, ele fala nesse salmo, depois você lê Salmo 51, que os ossos dele se envelheciam e adoecia. É isso que o pecado faz. Ele nos adoece, ele nos esmaga de uma forma que você envelhece o seu rosto, você envelhece a sua mente, você fica cativo de uma situação que é só você pedir perdão, que é só você falar com o Senhor, que o Senhor já tem disponível perdão, você já está perdoado, só precisa você confessar. E ao você fazer essa oração de confissão e pedido de perdão, o Senhor automaticamente quebra todo o jugo, quebra todas as correntes que te aprisionam, que nós sejamos assim, como Davi, que ao ser confrontado, que ao reconhecer o erro, ele se arrepende. Esse salmo é um salmo muito bonito. Depois você leia, que não é um salmo um pouquinho extenso, mas é uma linda confissão de pedido de perdão e reconhecimento que ele é um pecador, mas que o Senhor o perdoa, que o Senhor não retire dele o espírito, porque o pecado faz isso, ele nos esfria espiritualmente e nós vamos nos afastando da presença do Senhor. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória e da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do Senhor. Hoje eu tive que segurar aqui o celular porque ele não quis se comportar, mas amém, o importante é a palavra do Senhor ser ministrada ao meu e ao seu coração. Fica com Jesus, um dia maravilhoso.